O Moraes dobra a aposta contra o Lula, dá um tiro no próprio pé para ferrar o presidente brasileiro e colocar o homem em risco de ser capturado pelo Estado americano, pelo Trump. Ele foi para os Estados Unidos, o Lula, fechou alguns pactos que ficaram muito subentendidos na coletiva de imprensa. E um item específico ficou bem entendido, porque ele falou com todas as letras que estava tudo resolvido, que o Trump tinha entendido e não tinha se tornado pauta novamente. Porque esse tema, ele tinha falado que iria resolver na última vez que eles conversaram, que foi por telefone, que depois da conversa teve a revogação da Magnitsky e a revogação da taxação. O Lula cumpriu alguns itens do acordo, mas não tinha cumprido o completo, integralmente. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Trump passou o rádio, chamou e intimou o homem em 72 horas. Em 72 horas o homem estava dentro da Casa Branca de joelhos pro Trump. Perfeito. Saiu com um novo acordo, o acordo começou a ser acelerado, aprovou lá a questão das terras raras no mesmo dia ou no dia anterior da visita do Lula, ou seja, ele articulou tudo, engatilhou tudo para agradar o presidente americano. Ele saiu um pouco tumultuado, um pouco complexo, você percebeu, quem assistiu, eu fiz uma live aqui integral da coletiva do Lula, e você percebeu que algumas perguntas faziam o Lula sair completamente do sério, que uma das perguntas foi a pergunta sobre esse item que o Moraes acabou de passar a perna, só que esse item que o Moraes passou a perna, é um tiro no pé do próprio Moraes, porque ele acaba de trair o Centrão, então ele se isola mais ainda, mas isso é o desespero, porque o Centrão acabou de receber uma visita da Polícia Federal, ele tá entendendo que o Centrão tá mais fraco também, e aí é cada um por si, ele também tá percebendo que tá perdendo a influência no advogado do Vorcaro, porque o Vorcaro tá sendo aconselhado a trocar de advogado, a última vez que o Vorcaro foi aconselhado a trocar de advogado, ele realmente trocou, engatilhou a delação tava sendo filtrada pelo Moraes, agora vai perder a capacidade de filtrar, já que ele vai ter que trocar novamente de advogado. Ou seja, o que a gente está assistindo aqui é você está rachando o sistema péssimo, o sistema mau, a parte maligna do sistema. Não que tenha uma parte que seja santa, mas tem uma parte que, querendo ou não, a cabeça do sistema está ajudando muito a pavimentação do crescimento do país, querendo ou não. A gente está vendo aí que o Master só foi liquidado pela cabeça do sistema, só está tendo essa caçada contra o STF por causa da cabeça do sistema, mas a cabeça do sistema também a gente tem que entender que não tem nenhum santo ali. Mas a arquitetura que está se desenhando nesse exato momento é o Moraes indo para cima do Lula de forma voraz. E o Lula tá sentindo. O Lula agora tá com medo porque ele não vai conseguir entregar, ele vai quebrar o pacto que ele fez com o Trump. O Trump tá com zero tolerância. Semana que vem já desqualifica as facção de crime organizado. Vai para terror, pelo que tudo indica. E o homem tá desesperado. Em paralelo a isso, quando a gente olha Flavinho Bolsonaro voando, Zema voando e o Moraes mais radical do que nunca. O homem vai pro tudo ou nada. A grande realidade é essa. A melhor estratégia do Moraes era pegar um aviãozinho e dar o somebody love. Mas, pelo perfil do homem, o homem vai pro tudo ou nada e ele tá vendo que tá sendo encurralado. Essa batida no Ciro, provavelmente o Moraes sentiu a pancada. Os outros ministros estão cada vez ficando mais silenciados ou falando o que o público quer ouvir, porque eles também estão com medo. A urna não vai falar, a urna vai gritar. E hoje, quer dizer, hoje teve a primeira operação de análise de mão na balança, meus amigos. Eu não posso falar os termos aqui, peço que ninguém compartilhe, nem fale isso aqui nos comentários, mas vocês conseguiram entender. Primeira operação da Polícia Federal para analisar mão na balança em 2024, nas eleições de 2024. Ou seja, as coisas estão mudando no Brasil. E agora vamos começar com o pé direito. Gostaria muito de te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai começar com o pé direito. Hoje já tivemos uma live, hoje à noite a gente vai ter mais uma live, espero vocês lá, 9h30. E vamos começar com as falas do Flavinho. Vocês vão entender como que o Brasil tá acelerando. A gente vai ou subir completamente, evoluir, realmente saltar em questão de evolução e maturidade democrática e econômica, ou a gente vai pro buraco completo. É um outro. Mas o Flavinho realmente tá colaborando pra gente dar um grande salto. Presta atenção. Mudou aquela facilidade de nas audiências de custódia os presos serem soltos, a gente aumentou as penas para os crimes mais graves, nós criamos um tipo novo de o fato de alguém pertencer a uma organização criminosa. É um novo crime, começa ali com 15 anos de cadeia, mudamos o tempo que a pessoa precisa cumprir para ter direito a algum benefício, como progressão de regime, livramento condicional. Então, esses marginais vão ficar muito mais tempo presos de verdade. A gente precisa de um Congresso Nacional para aprovar a mudança na Constituição, que é a redução da maioridade penal. Eu defendo que ela seja para 16 anos,
de uma forma geral, mas que ela seja de 14 anos a maioridade penal para quem comete crimes hediondos, como estupro, por exemplo. Não dá mais para a gente aceitar menor de idade cometendo cada crime violento, brutal desse, que deixa marca permanente em suas vítimas, se escudando da idade cronológica para cometer esse tipo de crime. A gente já mudou aquela facilidade. Tem que aceitar. Essa que é a grande realidade, tá? A gente não tem que aceitar crime nenhum. Acho que a idade tem que ser com 0 anos. Se cometer o crime, tem que ser punido como adulto. É crime de adulto? Eu até considero a questão de roubo, eu até passaria um pano pra um cara de 15 anos. Mas se for roubo, se estiver portando arma de fogo, já não é mais criança. Se for agressivo, não é mais criança. Se for um furto, até dá pra passar um pano. 15, 14 anos, dá pra passar um pano. Mas passou disso, é lenha, meus amigos. Fez qualquer crime que é mais, é lenha. Esquece, esquece. E maioridade passa o cerol já, pra que ficar bancando na minha cabeça. Ou se torna empregado, funcionário de algum lugar. Sem receber, vai diminuindo pena. Quanto mais trabalha, menos pena tem. Paciência, minha paciência é 0. Não sei a paciência de vocês como tá, mas eu não suporto isso aqui não, pô. Esse negócio de você não poder andar na rua. Tava morando em São Paulo até agora há pouco, não dá. Eu entrava no frente do prédio e demorava a facial pra reconhecer. Você fica em pânico, assim, caraca, tipo, à noite, quando você tá à noite, é complicado, não existe isso. E aí vem essa palhaçada aqui, ó. Essa palhaçada, a mãe, eles têm que ter direito a passar o Dia das Mães com a mãe. Bandido. Quantas mães, quantos filhos essa galera levou? Alerta público, cuidado com a saidinha do Dia das Mães. Milhares de presos acabaram de ir pra rua, estão nas ruas de todo o Brasil. Não é boato, é rotina do sistema contra o cidadão. Criminosos querem apostar quanto que nas próximas 48 horas eu vou trazer pra vocês uma manchete de algum infeliz que saiu pra saidinha e cometeu o crime. Quer apostar quanto? que já cometeram violências graves podem estar perto de você, no shopping, no bairro, na rua, perto da tua casa, no ponto de ônibus. Triplique os seus cuidados. Cuidado ao chegar em casa, cuidado ao não usar celular no meio da rua, cuidado em não deixar idosos e crianças sozinhos. Ou seja, a posição do discurso do Flávio muito bem feito, ele teria que fazer exatamente essa aposta ou essa provocação. Acabei de fazer aqui, ele tinha que fazer um vídeo. Pessoal, tá acontecendo, sai Dia das Mães, não sei o quê. Eu aposto que nas próximas 48 vai acontecer. E ele teria um mega impacto. E aí depois que acontecesse, ó, previu o futuro. Por que será? Entendeu? Eu acho que ele poderia fazer uma campanha dessa, mas querendo ou não, o cara tá jogando muito bem. A comunicação do Flávio recente tá muito boa realmente. Realmente tenho gostado muito. Enquanto o Flávio fala de violência a favor da população, o que o Lula faz? O Lula tá inovando, o Lula tá investindo em tecnologia pro Brasil. Olha a tecnologia do Brasil que a gente tá evoluindo, olha só. Explica o split payment como se eu fosse um idiota. Explico. Vou explicar de um jeito que você não vai Split payment é uma forma nova de pagar imposto, só pra você entender. esquecer, tá? O split payment é como se fosse aquele gole de cachaça que você dá pro santo, sabe? Joga no chão. No interior é mais comum isso, não sei se no Brasil inteiro é. Você vai tomar e você joga o gole pro santo. A diferença é que o santo, nesse caso, é o governo e a cachaça é o seu dinheiro. Porque quando você for pagar alguma coisa, a partir de quando o split payment estiver implementado, você vai passar o cartão e o comerciante, o vendedor, vai receber só o líquido. Já o imposto vai direto pro governo. Então, se for, por exemplo, 10 e o imposto for 2, que é a cachaça do santo, vai pro santo governo e o resto fica com o comerciante. Entendeu? É essa a lógica. Muito bom, né? A gente evoluindo tecnológico, fica tão orgulhoso do Brasil, né? Pra quem não entendeu, é mais ou menos um novo método de coleta de imposto que eles estão querendo implementar. Tecnologia, né? Porque o Brasil é um país tecnológico pra receber imposto. Quando você for pagar, por exemplo, vou vender um perfume pra você por R$100. Eu tenho que pagar 20% de imposto. Eu não vou receber mais seus R$100. Você vai passar o cartão, passar qualquer coisa, eu vou receber só 80. Os R$20 já vai direto pro governo, automático, na hora. Ele não vai me ajudar a pagar a luz, não vai me ajudar nada. Se eu tiver tomando prejuízo, já tomo prejuízo na cabeça, entendeu? Prejuízo é na cabeça dado pelo sócio supremo que é o governo. Ai, dá uma vergonha. Você vai comprar um milho na rua, a mesma coisa, imagina que delícia que vai ser. Porque o cara aí não vai poder nem... É uma lamentável. Ah, Floriano, você apoia sonegação? Amigo, imagina um cão que fica vendendo milho na rua. Eu já vendi abacaxi na rua. Ele gritava 3 por 10, abacaxi 3 por 10. Eu gritava isso. Já vendi abacaxi na rua. Aí o feliz do governo, que eu vendi em cima de um caminhão, era um caminhão do meu pai, a gente enchia de abacaxi e vendia na rua. O governo que não me dava nem um guarda-sol, um guarda-chuva, tá? Não me dava nada. Eu tava trabalhando que nem um cão, aí eu ia passar no cartão de crédito, vamos supor, ou receber um Pix pra pagar, naquela época não existia Pix, e o governo ia pegar na cabeça, meus amigos, pelo amor de Deus, isso não é vida não, meus amigos, isso é... Enquanto isso, o governo vem criando mais métodos de imposto, tem novos impostos, novos métodos mais eficientes para coletar também. Enquanto isso, vem o nosso Flavinho falando que o brasileiro quer ouvir. Muito lugar que é possível se importar despesa, a começar pela redução da quantidade de ministérios, hoje 39 ministérios, e a gente está trabalhando com algo em torno aí de 27 ministérios. O que está muito claro é o diagnóstico que está sendo feito,
que só em mês de março agora, por exemplo, a dívida pública no Brasil cresceu 222 bilhões de reais em apenas um mês. Isso significa 7,2 bilhões por dia de aumento de dívida. É uma insanidade o que esse governo faz de aumentar impostos ou criar novos impostos a cada 37 dias. E quando aumenta a arrecadação, esfolando o bolso do contribuinte, eles gastam cada vez mais. Essa conta simplesmente não fecha e tem muito lugar que é possível se cortar a despesa, a começar pela redução da quantidade de ministérios. Hoje, 39 ministérios, e a gente está trabalhando com algo em torno aí de 27 ministérios. É o que a gente começou a botar no papel. Nós temos mais de 1 trilhão de reais em imóveis avaliados que são da União. Nós podemos dar continuidade, começou o presidente Bolsonaro, de colocar à venda esses imóveis ou com um fundo que faça a gestão desses imóveis e possa, em função disso, trazer algum retorno em superávit para que seja usado pelo governo federal. Nós temos a questão das ações em que o governo federal, que é a União, participa em diversas empresas pelo Brasil que podem ser vendidas e mais caixa que pode ser feito para a União. Então, veja, tem muita coisa que pode ser feita com a modernização da máquina pública. Nós vamos usar uma espécie de compliance tecnológico, isso vai estar no nosso plano de governo, estou adiantando para vocês aqui. Eu acho que esse discurso de vender as coisas, eu acho que não soa bem, tá? Ah, como assim? Não soa. Tipo, vender Correios, vender essas estatais bostas, soa bem, mas vender, tipo, a estatal da Petrobras, eu acho que é pouco aceito. Você acha que deve vender? Não importa o que eu acho, o que importa é o que o eleitor pensa. Isso tá validado, que o eleitor quer. Isso aqui é eleição, meus amigos. Não dá pra você pegar e colocar a tua opinião. Você tem que olhar dado, ver o que o eleitor quer ouvir e o que você consegue entregar na sua ideologia ali, na sua direção que você acha que é mais eficiente o país, ou seja, direita, perfeito? Tem que olhar. Então, se você quer fazer isso, mas isso perde voto, você não fala disso, pronto. Ah, isso é desleal. Não é desleal, meu amigo, isso aqui é eleição, você vai estar lutando com o Lula. O Lula dança com o pé nas costas, pô. O Lula fala filho do pobre, filho do rico, isso aqui é emprego baixo, falácia do caramba, tudo uma mentirada do caramba. Se você for jogar contra o Lula falando tudo, tu vai perder o jogo. Tu tem que analisar de forma sóbria, simples. Então essa parte eu não sei, tá? Não sei, não tô nem criticando porque eu não sei, tem que rodar a pesquisa para saber qual que é a opinião pública. Mas a questão de cortar custo faz muito sentido, de cortar ministério faz muito sentido, isso puxa voto. Essa parte aí de vender as coisas, não sei, porque a sensação que passa em D0, eu acho que é questão, vai vender por 1 milhão um negócio que vale 10 milhões. Normalmente é isso que acontece, porque sempre tem um somebody love. Então, isso aí tem que pensar em como que ele comunica. Enquanto isso, vem o Haddad. Haddad sobre direita. Não gosto de quem não paga imposto desde criancinha. Ele falou realmente isso. Esse cara... Tô até engasgando que não é possível que o cara meteu essa. Pô, cara, tipo, nem sei o que falar. Vamos seguir. China adverte Paraguai a romper laços diplomáticos com Taiwan. Ah, vai dar nada, ele tá divertindo, tentando coagir, vai dar nada. Eu acho que a China não tem uma penetração muito grande no Paraguai, não. Mas é uma pergunta boa, porque se tiver, aí é uma ameaça válida. E agora, olha que interessante que tá acontecendo. Deixa eu te explicar primeiro os bastidores disso aqui. O Irã, e não só o Irã, os Emirados Árabes também, eles não estão conseguindo vender todo o petróleo. Por quê? Nos Emirados Árabes não, ali o Catar, aquelas outras que tem os Emirados Árabes, tem um nome meio parecido. Mas os Emirados Árabes, o Catar, o Coen, aqueles países ali que estão no Golfo do México presos por causa do bloqueio, beleza? Essa galera, eles não estão acostumados a armazenar petróleo. Ah, foi só parar de produzir. Não é só parar de produzir. Se você para de produzir, você perde a eficiência de um poço e você tem que fazer todo o investimento para reabrir aquele poço. E não é investimento brincadeira. É tipo $1 bilhão, por exemplo, para você reabrir um poço. Então você vai perder $1 bilhão, mais o tempo de reabertura até o tempo de maturação é uma grande bosta, em resumo. E aí, quem tá se ferrando mais com isso é o próprio Irã, que se o Irã fechou, acabou, colapsou a economia do Irã. O que o Irã está fazendo para não fechar o poço? Ele está jogando petróleo no mar. Acabou, ele não está conseguindo mais armazenar, os armazenamentos estão completamente cheios e eles estão despejando milhões, eu não sei qual é a quantidade, sendo sincero, mas muitos litros, com certeza, de petróleo no mar. Aí tem essas imagens satélites que mostram, eu não entendi muitas imagens, sendo sincero para vocês, mas está aparecendo que eles estão simplesmente jogando petróleo no mar. Isso é lamentável, meus amigos. Isso aqui é extremamente lamentável. Eu acho que esse aqui é o petróleo, essa parte branca que eu acho que é o petróleo, pelo que eu entendi. Mas a grande realidade é, e aí? Cadê os direitos humanos? Cadê os ambientalistas? Cadê? Por que ninguém manda a Marina Silva lá resolver com o Irã? Cadê? Ninguém fala nada. Enquanto isso, a relação do Trump com a Arábia Saudita é uma das maiores prejudicadas. Porque os Emirados Árabes eles têm um duto lá que eles conseguem até escoar 7 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita parece que não tem. Aliança desgastada. A Arábia Saudita barra a operação de Trump no Estreito de Hormuz ao negar bases e espaço aéreo. Tá aí, ó. Brinca. Meus amigos. Basicamente o Trump prometeu, não fez, está perdendo um grande aliado. E não é um aliado brincadeira não, tá? Porque se essa galera decide parar de usar dólar, é game over para os Estados Unidos. Eles perdem a soberania da moeda, que é extremamente importante para eles, que é o grande petrodólar.
E o nosso Brent subindo, meus amigos. Olha que coisa boa, que coisa incrível, coisa deliciosa, meus amigos. Dólar, petróleo subindo. Tô sendo irônico, obviamente, isso que é uma bosta. Não para de torar a inflação no sujeito. E agora venho aqui fazer uma requisição a todos os cachorros do Brasil. Olha que exemplo de cachorro brasileiro. Temendo virar comida igual na Venezuela, cachorro acompanha dono para ter certeza que ele não votará no PT. Tô quase criando um canal aqui pro cachorro da minha mãe, que é o Pipoca, para ele fazer o papel dele aqui de conscientização dos cachorros. População canina crescendo muito. Se a gente coloca esses cachorros para morder os donos, se votar errado, aí sim a gente vai ter uma evolução no país, meus amigos. Aí a gente vai ter evolução no país, porque um cachorro violento desse, um cachorro que controla, que coloca a rédea, que eu tenho certeza que o cachorro de um petista é mais inteligente do que o petista. Tá aí, ó. Então, vamos lançar a campanha aí. Cão treinado. A gente tem que treinar o cão. Todo mundo que é dono do pet shop, vamos treinar o cachorro antes de vender. Já vende o cachorro treinado. Se o cara for petista, já começa a resolver em casa. Tô brincando, mas eu achei muito engraçado esse meme aqui. Vamos seguir, porque o cachorro talvez salve o Brasil. Porque se o dono tá votando errado, o cachorro pode ajudar. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações do Ricardo Salles, que eu, de forma pouco inteligente, uma autocrítica aqui, falei pra vocês que o Bolsonaro não tinha escolhido a Tereza Cristina, isso tinha sido um grande erro. E aí eu nunca tinha entendido por quê. Eu pensei que era simplesmente uma questão de ego, ou porque ele gostava muito. Agora o Ricardo Salles me coloca uma explicação, a mais plausível de todas, tá? Uma jogada que eu nunca tinha escutado, e faz total sentido. E de forma leiga mesmo não ter escutado, porque é uma parada meio óbvia, presta atenção. Dizem, né? Eu não conversei com ele sobre isso, mas dizem que o presidente Bolsonaro prefere o Zema a qualquer outro nome de vice do Flávio. E dentre outras razões, quem me contou isso, porque ele sabe que o Zema é um cara tão leal e ético que ele jamais faria qualquer tipo de conspiração para derrubar o Flávio. Qual é o problema de colocar um cara do centrão fisiológico? Bota o Ciro Nogueira pra tu ver, pô. Coloca qualquer cara do centrão fisiológico do vice. 6 meses o Flávio toma um impeachment. Claro. 6 meses. Inclusive essa foi a lógica do porquê o Bolsonaro colocou o Braga Neto. Porque os nomes que eram oferecidos para ele colocar como vice, ele sabia que o Centrão, em 6 meses, dava impeachment no Bolsonaro para qualquer desses nomes assumir. Então, até isto, a figura do Zema é boa. Cara, eu achei esse comentário dele muito bom, até eu nunca tinha pensado nisso, sendo sincero pra você, e eu acho de forma leiga mesmo, por isso que eu falo que eu tenho que me preparar mais pra entrar no ambiente político, se em algum momento eu for entrar, porque tem que pensar isso aqui, você não pode tomar uma escorregada dessa de graça. Que é mais ou menos o que era o Marco Maciel pro Fernando Henrique, o que era aquele lá de Minas, o Zé de Alencar pro Lula no primeiro mandato, e é o que é o Alckmin pro Lula hoje em dia. Sim. Entendeu? Então, é preciso pessoas entender éticas, né? Não, as pessoas que não colocam risco no titular, não conspiram contra o titular. Se você coloca uma puta velha da política, uma raposona da política pra ser o vice, meu amigo, dorme com o olho aberto toda noite. Agora, mas eu não sei se isso faz tanto sentido também não, vou colocar uma reflexão contrária, porque muita gente pode pensar, o Temer, não, o Temer não conspirou contra a Dilma. Como assim não conspirou? Amigos, a Dilma, ela se esforçou pra quebrar o país, não foi tipo assim, caramba, a Dilma tava mais ou menos bem, ela tava muito ruim. Taxa de desemprego chegou a 15%, pelo amor de Deus. Taxa de juros estava caminhando para 20%. A economia estava colapsando literalmente. Não foi tipo um mega somebody love. Não tinha como suportar a Dilma. O país ia quebrar. Eu entrei para investir na bolsa na época da Dilma, na virada. Eu tripliquei meu dinheiro. A bolsa saiu de 30, 40 mil pontos para 100, 100 e poucos, se eu não me engano. Foi muito rápido, entendeu? Foi muito rápido. Porque o negócio tava tipo, o mercado internacional tava considerando que eu era o fim do Brasil, entendeu? Então ela se esforçou. Então pensa, o Temer é uma raposa, mas se ele fosse uma raposa, ele tinha que dar o impeachment no início, antes dela ferrar tanto. Ele foi dar o impeachment no segundo mandato. Conseguiu compreender? Fez sentido a minha colocação pra vocês? Ou seja, essa teoria é uma boa teoria, eu gostei, só que tem esse ponto que eu não sei se é tão fácil assim, acho que tem que ter um ambiente político. Pro Bolsonaro tomar um impeachment ou um Flávio Bolsonaro, tem que fazer alguma coisa, acho que não consegue do zero, precisa de um apoio popular, você não consegue fazer isso no braço, porque conseguiu apoio popular, como que eles fizeram impeachment? Fecharam o Brasil inteiro gritando como a Dilma, eu lembro, na minha cidade teve esses protestos. Então não tem como fazer isso dessa forma que ele tá falando. Mas é um raciocínio válido por parte do Bolsonaro. Isso é um fato. Agora, presta atenção nessas colocações aqui que a gente vai começar a se aproximar da cereja do bolo. Presta atenção nisso aqui. Desde que deu errado a operação do Ciro Nogueira, o esquema Horcaro não parou aí. Ele insistiu na própria tese. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, apresentou uma emenda que era quase que um copia e cola do projeto do Ciro Nogueira. Esse projeto, ele continua ainda na Câmara, ele prossegue na Câmara e ele só é retirado pelo deputado em fevereiro desse ano. Ou seja, quando já estava evidente que o Master era a maior fraude fiscal da história do Brasil. O fato
em ter duas operações... Vocês entenderam, meus amigos? Ou seja, o cara estava muito bem orquestrado, Mostra como que a Operação Vorcaro, dentro do Congresso, ela era tão eficiente que ela tinha vários pontos, né? Ela teve uma questão no Senado, deu errado, eles recuam, depois a gente lembra que eles tentaram mudar a regra sobre impeachment ou retirada de diretores do Banco Central. Posteriormente, eles fizeram essa tentativa pelo Felipe Barros. Ou seja, o Felipe Barros era um cara que eu nunca tive nada contra ele, nem tô falando que ele é culpado, coisa por isso, mas é estranho, pô. Essa ideia, ele copiar e colar um prédio do Ciro Nogueira é estranho. Então, tipo, pô, muita gente pergunta, recomenda a gente pra votar. Eu nunca vou recomendar, como que recomenda, meus amigos? Esse cara nunca ia imaginar que ele poderia ser suspeito nisso. Eu nem sabia que ele tinha feito um somebody love parecido com o do Ciro. E aí, obviamente, deve ter alguém que defende o Ciro, mas, pô, entendeu como que é complicado a política brasileira? Porque o que eu vou fazer aqui é sugerir pra vocês em quem não votar, nunca em quem votar. Porque se eu sugiro em quem votar, algum infeliz no futuro, olha, fulano fez tal corrupção, o Floriano tá envolvido. E o Floriano só, porra, foi inocente, né? Então nem vou ser inocente nesse ponto. Aqui tem uma fala do Ciro, espero que ele cumpra. Pode ter toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio meu mandato. Ciro Nogueira disse que se achassem alguma coisa contra ele no escândalo do Master, ele renunciaria. Pois é, meus amigos, o que a Polícia Federal revelou que está investigando é um pouco mais que alguma coisa. A Polícia Federal identificou repasses mensais recorrentes de Vorcaro para Ciro Nogueira. Ciro, a gente tá esperando, hein? Mas não dá pra esperar um cara que vendeu o Brasil por 500 mil por mês. Não dá pra esperar muita coisa, né, meus amigos? Infelizmente. É muito triste isso, cara. É muito triste. Isso tira um pouco de esperança, né? É muita corrupção. Eu acho que a gente tá evoluindo, de verdade, eu considero de verdade que a gente tá evoluindo. Mas eu não sei se na velocidade da gente ver a solução, tá? De 20, 30 anos. Eu sou otimista com esse novo ciclo aí de políticos que vai vir agora nessa eleição. Eu sou otimista. Mas quanto mais você cava, pior fica. Mendonça pega o Vorcaro com a boca na mentira. O ministro André Mendonça pegou Daniel Vorcaro tentando manipular a própria delação premiada para proteger figurões da República, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira e o ministro Alexandre de Moraes. Quando a Polícia Federal ouviu a delação do Vorcaro naquilo que referia-se, por exemplo, ao Ciro Nogueira, a polícia já sabia das informações que levaram à operação contra o Ciro Nogueira e ainda assim tiveram de ouvir o Vorcaro falar que o Ciro Nogueira era praticamente um santo. 3 matérias publicadas pela CNN por Caio. Tudo indica que a próxima proposta do Vorcaro vai ser séria. E, obviamente, que os caras estão pressionando e dobrando a aposta. Olha o que o Mendonça tá jogando muito, tá? O Mendonça era um cara que tinha que ganhar um bônus milionário, assim, depois dessa operação. Como assim um bônus? Ganhar uns 100 milhões do governo mesmo. Assim, Floriano, pô, um monte de corrupto ganhou 100 milhões, 500 milhões aí. Ele tinha que ganhar, pô, ele fez um puta trabalho, tinha que pegar lá um percentual da corrupção que ele tá salvando o país e dar pra ele no Pix. Eu acho certíssimo. Se você colocasse, eu acho que tinha que implementar essa lei no Brasil. Se você desarma uma mega operação de corrupção, 5% vai no Pix pra você. Desarmou 1 bilhão, ganha 50 milhões no Pix. É isso. Você acha que é mais barato? A gente pagar 5% da corrupção ou pagar a corrupção inteira? Na minha cabeça, mais barato. 5% da corrupção, entendeu? Você só tem que colocar a prova, você articula lá, faz um puta documento, um vídeo no YouTube, vamos supor, sai do país pra ninguém te liquidar, ajuda a PF toca, prende tudo, 5% tu ganha no Pix. Pronto, você te paga a segurança pra viver bem lá, ou você usa pra se vingar também de quem for te caçar. Mas eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser um modelo assim, porque não dá, pô, não dá, é muita corrupção. Bom, agora vem notícia boa. Pega essa brincadeira. Boa. Notícia de momento é Plantão News. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e autorizou a sua transferência para a Papudinha. A mudança pode demonstrar o interesse de Paulo Henrique Costa em negociar uma delação premiada. Geralmente esse é o primeiro sinal quando o ministro André Mendonça aceita uma das condições pedidas pela defesa. É a apuração do César Feitosa, que já está chegando no Poder Expresso. César Feitosa, seja muito bem-vindo. Com você, meu caro. Fala, Celso. Raquel, obrigado. Boa tarde para você, para todos. Essa decisão saiu agora há pouco. Ela está sob sigilo e sequer foi enviada. Está sob sigilo e saiu agora há pouco, ele sabe, tá passando na televisão de sigilo bom esse, né? Ainda formalmente para a administração da Papuda. E por isso essa transferência... Isso é uma grande mensagem pro Vorcaro. Vorcaro, se você não falar, vai ter gente que vai falar. Você quer realmente não falar? E aí, provavelmente o Vorcaro vai repensar a vida dele. Agora a gente vai entrar na cereja do bolo. Antes da cereja do bolo, eu preciso te convidar para entrar no meu grupo do WhatsApp para você economizar muito dinheiro, meus amigos. Hoje teve promoções excelentes. Presta atenção nas promoções que teve hoje, ó. A gente teve kit de 4 camisas dry fit por apenas R$12 cada uma. Bom para treinar, tá? Tivemos também faqueiro para churrasco, olha só.
PIC R$116, kit completo para você fazer sucesso com seus amigos. Bonito. Tivemos também retroprojetor 4K por R$177. Tá de graça, mas tá de graça. E também tênis da Aramis por apenas R$187. Original. Tudo isso muito barato e tem muita coisa. A gente posta mais de 100 promoções por dia lá no grupo de promoção. Tá aqui no QR Code para você poder entrar no grupo. Link na descrição também e fixar o primeiro comentário. E aqui do lado também tem o QR Code, ó. Você pode ficar à vontade, entra no grupo, você vai economizar muito. Seguindo agora, presta atenção, que agora é cereja do bolo, meus amigos. Presta bastante atenção, que agora vai ficar bonito de ver. Olha, essa aqui é a análise da Globo. Olha a análise da Globo que está totalmente certa, mas errou. Provável que haja alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes derrubando a lei da dosimetria. Por que é improvável? Porque ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo dessa ala liderada pelo Alexandre de Moraes, participaram do acordo que possibilitou a aprovação da dosimetria no Congresso Nacional. Tanto é que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, escolheu Paulinho da Força, que é um amigo, um aliado do Alexandre de Moraes, para ser o relator dessa proposta. Então, num dado momento, essa ala do Supremo Tribunal Federal cedeu à pressão que existia pelos bolsonaristas que estavam associados ao Centrão, e o Supremo Tribunal Federal, pelo menos essa parcela, participou da articulação dessa proposta para reduzir as penas dos que tentaram dar um golpe de Estado. Então, acho pouco improvável que haja uma reversão disso, e até mesmo da manobra que o Davi Alcolumbre fez, uma manobra inédita, em que ele fatiou a análise de um veto presidencial, separou uma parte, tirou da análise, isso nunca havia acontecido, mas eu acho improvável que haja qualquer reversão nesse sentido. Entendo que qualquer tipo de revisão de pena, uma pena excessiva para alguns peixes pequenos da tentativa de golpe de Estado, caberia ao próprio Supremo Tribunal Federal fazer essa correção, fazer esse ajuste. O Supremo não fez, não se dispôs a isso, e aí o Congresso aprovou essa redução, e agora já foi um acordo. Ou seja, a dosimetria foi feita a 4 mãos e mão muito pesada do Supremo, perfeito? Ou seja, tudo certo. Análise perfeita da Globo. Tudo certo. Não, tudo errado. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu realmente tô afirmando que a análise da Globo foi bem feita, tá? Ele colocou o ipsilitris certinho, é aquilo mesmo. Só que na realidade acontece outra coisa. E aí vem o motivo da outra coisa que eu já vou te explicar. O Alexandre de Moraes acaba de suspender a execução da lei da dosimetria, que poderia reduzir as penas dos condenados por atos golpistas. A gente está aqui com a decisão no nosso telão, você acompanha em casa, já chamo a atenção para destaques dessa decisão. O ministro aqui embaixo diz o seguinte: a superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, aí a gente abaixa, configura um fato processual novo e relevante, que poderá influenciar. Ele vai falar um monte de coisa aqui no julgamento dos pedidos feitos. E vai levar para plenário, não sei o quê, não sei o quê. Em resumo, ele vetou. Em resumo, o Moraes não aceitou. Mas por que ele não aceitou se ele mesmo escreveu essa porcaria? Pergunta boa, não é? Essa é uma pergunta boa. Por que o Moraes vetou essa porcaria? Ele mesmo escreveu. É igual você fazer um projeto, você aprovar o projeto e você vetar o projeto. O Moraes realmente é tudo. Ele quer ser o cara que faz, o cara que veta. É o cão esse homem. Agora presta atenção aqui que dá um resumo muito bom. Alexandre de Moraes acaba de dizer que não vai aplicar a lei da dosimetria até que o plenário decida sobre a sua constitucionalidade. Não há nenhuma decisão no STF, nem mesmo liminar, que suspenda a lei. Ou seja, ele escreveu a lei, apresentou por meio de Michel Temer e Paulinho da Força, fez o Congresso aprová-la para que não houvesse anistia e agora não a aplica ainda que ela esteja em perfeitas condições de ser aplicada. Para piorar, Alexandre de Moraes é o relator da ação em que o PT entrou para declarar a lei inconstitucional, mas ele não deu nenhuma decisão para suspendê-la. Esse tipo de decisão já havia sido tomada por ele quando ele não aplicou a lei, mesmo aprovada, para Débora do Batom, porque não havia sido promulgada. É sempre uma desculpa diferente, sempre um artifício para manter mulheres e senhoras de idade presas injustamente. Não tem saída no Brasil. É loucura, pô. Mas como que ele escreve e ele desescreve? Que foi isso que ele fez, certo? Eu vou te explicar. Calma, antes disso, deixa eu só colocar o Flavinho aqui. Deixa eu colocar o Flavinho aqui, que o Flavinho falou bem. O Flavinho chegou. Solta o Flavinho. Eu lamento que, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho, porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado. Exato! E foi ele que entendeu a loucura. Por isso que eu coloco o Trump na história. Mas segue. Congresso Nacional da Dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queremos anistia ampla, geral e restrita.
Aí, estranhamente, o relator lá na O Alcolumbre sancionou. O Alcolumbre tá no colo do Moraes. Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara de Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes. E agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, não sei se ele está discutindo agora qual foi o fundamento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia. Quer ferrar o Lula? A resposta, que não sei se o Flávio sabe ou não sabe, essa é a minha leitura, pelo menos, não sou o dono da verdade, mas eu vou explicar pra vocês como que eu chego nessa conclusão. Eu acho que é pra ferrar o Lula. Porque o Lula, na coletiva de imprensa, perguntaram pra ele sobre a perseguição do dia 8 e tudo mais, e aí ele meio que sambarilou, falou que não foi tema, que foi tema, que não foi tema, que ele falou duas versões da minha coletiva. Mas a grande conclusão foi o seguinte, que ele falou: a gente aprovou a dosimetria, o Congresso fez o papel dele e a gente tá com essa parte solucionada, então não tem nem por que eu falar isso com o Trump. Porque tá solucionado, ele queria que soltasse, porque ele considera perseguição, mas tá solucionado. E aí até depois questionam ele nessa mesma coletiva: ah, mas você vetou. Aí ele falou: ah, mas não importa, o meu veto tá solucionado. Meio que isso que ficou o resumo da história. Ou seja, ele colocou isso na pauta, apertaram ele nos Estados Unidos pra isso. E ele falou: não, já tá resolvido, o plenário resolveu lá, os políticos resolveram, os senadores resolveram. E aí, beleza, pro Trump ficou tranquilo. Então, esse foi um dos pontos que o Lula deve ter oferecido ao Trump. Só que deve ter oferecido como se ele fosse o autor. Mas, indiferente, ele pegou pra negociar. E aí, o que o Moraes fez? O Moraes foi lá e deu uma apunhalada nas costas do Lula, porque ele não quer que o Lula consiga se alinhar com o Trump. Porque nesse mesmo acordo, o boato que saiu é que o Lula ofereceu a cabeça do Moraes. O boato lá de trás, que se eu tô especulando isso, deve ter chegado até aos ouvidos do Moraes, e o Moraes deve saber a realidade, e se ele tá fazendo isso é porque ele considera que a realidade é que o Lula realmente entregou a cabeça dele pro Trump, ou seja, ele entregou novamente a cabeça dele pro Trump quando ele foi pros Estados Unidos, nesse pacto. E o que o Moraes faz? Não, senhor. Minha cabeça, tá bom, você quer minha cabeça? Então eu vou entregar a tua também. Então ele dá um tiro no próprio pé, porque nisso que ele faz, ele piora ainda mais a visão do STF. Ele abre mais espaço para ser espancado. Simples. E aí ele piora a imagem do STF, ele cria mais inimizade dentro do STF, ele ferra o Lula e ferra o Centrão. Porque o Centrão queria aprovar isso para dar uma aliviada, porque tinha negociado com o Flávio. O Flávio aceitou algumas coisas ali por causa disso. O Alcolumbre tá tentando renovar, ser reeleito. E isso estava em pauta, entrou na pauta. Então todos os acordos que tinham feitos nos bastidores, ele tá rasgando nesse exato momento. Em paralelo a isso, tem uma segunda motivação que pode ser também. Eu acho que é por causa do Lula, mas tem essa segunda aqui, ó. Ministro Benedito Gonçalves foi indicado para um dos cargos mais poderosos do Brasil, Corregedor Nacional da Justiça. E parece que o Moraes quer que esse cara aprove e esse cara seja aprovado, e ele vai passar ali pela sabatina do Senado, pelo que eu entendi, ou seja, ele pode tentar cobrar 2 vezes pela mesma coisa. Se eu fosse o Flávio, eu não aceitava não. Ah, não vai ter, então não vai ter, Anistia, tudo bem. Tô com vantagem na política, só que eu te entocho, que aí você que se lide, você e o Lula que se lide com o Trump. Eu quero que se exploda. Não sei se você viu, mas o porta-aviões está no Rio já. Você quer esperar? Eu espero aqui. Espero ainda de camarote. Não dá pra negociar com quem não cumpre acordo. O acordo tá feito. Tinha que ter passado a dosimetria. Simples. Agora tá puto. Ou seja, o que a gente tem que torcer? Pra que a briga escale. Que o Moraes morda a orelha do Lula. Que o Lula morda a canela do Moraes. Quero nem saber, quero ver que se exploda. Mas o caminho que tá desenhando é esse. Parece que o Moraes tá indo pra jugular do Lula. E o Lula tá achando que o Moraes que fez a queda do Messias. Tá achando, não é verdade? Não sei, eu não tava lá pra falar bem. Cada um fala um troço. Aí o que não falta naquela porcaria é gente mentirosa. Mas dito isso, vamos ter live daqui a pouco, 9h30. Espero você lá. Curte o vídeo, inscreve no canal. Entra no grupo do WhatsApp de promoções e também te convido a entrar no meu grupo, na comunidade do WhatsApp. Lá eu comento notícias e também compartilho os vídeos e lives. Estamos tendo lives vários horários agora. Um abraço!